Olá, hoje o nosso podcast está muito especial. Vamos falar aí sobre os desafios de gerenciar condomínios de alto padrão e os nossos convidados hoje vai ter uma troca de experiência incrível aqui, porque vamos falar sim sobre gestão de fornecedores, como é a estratégia aí no mercado que os síndicos têm para conciliar todas essas manutenções que os condomínios de alto padrão, condomínios mais exigentes, inclusive. Os nossos convidados são muito especiais. Carlos Roberto Borba, muito bem-vindo, Carlos. Tudo bem, obrigado pelo convite, agradeço estar aqui hoje e estamos aí para trocar experiências, falar um pouco da nossa vivência, das experiências que a gente tem no condomínio dia a dia. E é isso aí, obrigado por ter convidado. A gente que agradece. Gestores de condomínios resort, inclusive, aqui de alto padrão. E a Martinha Silva, que também é gestora de condomínio de alto padrão, muitos anos, inclusive, fazendo gestão e administração de condomínios também. Martinha, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, de a gente trazer um pouquinho da experiência que a gente tem, né? A gente às vezes troca algumas figurinhas, né? Porque os nossos condomínios até são meio próximos e a gente tem uma realidade meio parecida. E aí hoje a gente poder trocar essa ideia aqui para mais pessoas poderem acompanhar, né? Muito legal. Inclusive, assim, a gente, que nem você comentou, Martinha, os condomínios são próximos, a gente está falando de uma região nobre aqui, Praia Brava, Balneário Camboriú, toda essa região aqui que tem valorizado muito. Carlos aí enfrenta quantos anos, Carlos, de gestão? Eu já estou 10 anos já na gestão do condomínio e de todo esse tempo lá a gente, né, vê a evolução do condomínio, né, vê a evolução das coisas que vão acontecendo, as atualizações tecnológicas. Então, tudo isso tu vai aprimorando, vai aprendendo e vai também inserindo no condomínio no dia a dia, né? Para você poder fazer a gestão e ter cada vez mais sucesso, né? Quantas torres? No nosso condomínio são 14 torres. 14 edifícios, no caso. Exatamente. Então, são... E uma área comum bem grande, né? Então, a gente tem uma área comum gigante e 14 torres. Então, isso tudo, a gente tem que desenvolver aí um sistema de gestão para a gente poder gerir, né, com os funcionários, com os prestadores de serviços, fornecedores, para a gente poder dar aí a qualidade de vida para o morador no dia a dia. No dia a dia. Martinha, quantos, no geral, assim, que você está administrando hoje, apartamentos? Quanto tempo de profissão? Eu já estou há 8 anos nesse ramo aí de condomínios, né? Mas eu passei por outros condomínios, clube. E nesse que eu estou agora já tem 2 anos, na verdade é bem recente, tá sendo entregue ainda. Né? Ainda tem 3 torres ainda em obras, já tem 7 entregues. Aí tem mais uma torre que é só o clube, que é uma área comum bastante grande. E aí tem mais as casas ainda, porque tem mais 50 e tantos lotes, né? Fazem todos parte do mesmo condomínio. Mesmo condomínio. Carlos, a gente lá no condomínio, inclusive, tem piscina, tem praia, inclusive artificial. Uhum. E pra gente entrar no tema aqui na questão de gestão, que realmente a gente vê que é um dos principais desafios dos síndicos, a gente sente muito a cidade, o desafio da nossa região, que é conseguir prestadores de serviço. Como que as características assim, que impactam na escolha desses prestadores de serviço? Gostaria que vocês passassem cada um sua visão. Então, a experiência que a gente tem lá, a gente adotou um método de ter funcionário próprio, né, para fazer as manutenções principais do condomínio. Então, a gente desenvolveu as equipes, né, a gente setorizou o condomínio. Então, a gente tem setor de pintura, setor de manutenção, setor do clube, portaria, limpeza. Então, esses setores são todos subdivididos para a gente poder ter uma gestão mais efetiva, né? Uma gestão mais fácil de controlar. E com isso, claro, o condomínio ele exige também, além da nossa equipe própria, tu tem também alguns fornecedores que são peças-chave, né? Prestadores de serviço. Você tem contratos, um condomínio desse tamanho, com um padrão tão grande, então você tem contratos chaves para você poder fazer a manutenção mensal, né? Com isso tudo, então, você tem a sua equipe, você tem os prestadores de serviços, fornecedores, e você vai fazendo a gestão, né? Então, é o dia a dia, literalmente é o dia a dia, você tem que estar todo dia presente, verificar os setores, porque trabalhamos com pessoas,
e pessoas, né, às vezes não vêm trabalhar, deu algum problema e aquilo ali pode afetar algum setor, alguma manutenção que está em andamento. Então a gente tem uma equipe grande justamente para poder fazer tudo isso e tem que acompanhar diariamente. Então é um desafio constante, é diário, o trabalho não para. Treinamentos, a gente foca em ter pessoas com qualidade para a gente poder executar esse serviço. A gente entende que o troca-troca não é legal, porque isso acaba impactando diretamente na vida dos moradores. Então, se eu tenho ali por exemplo, né, a nossa portaria é orgânica. Então, a nossa portaria, a gente tem funcionários que trabalham há 8, 10 anos ali. Então, eles acabam prestando um serviço de qualidade, porque eles conhecem a rotina dos moradores. A gente está falando de segurança. Então, quando eu falo de segurança, eu tenho que ter o meu funcionário bem treinado, ele tem que entender bem das regras, porque nós estamos falando de muitas pessoas entrando e saindo no condomínio diariamente. Então, se eu tenho uma troca, né, dando o exemplo da portaria, eu vou ter uma falha ali, porque daqui a pouco começa a irritar o morador. Pô, eu entro aqui todo dia várias vezes e o cara tá empacando comigo, então... Não me conhece. Então a gente tenta, claro, fazer treinamento, você ter o funcionário motivado. Então são várias situações que você tem ali dentro de um setor, né? Como eu estou citando agora. Para ter uma ideia, quantos funcionários são? Hoje, agora na temporada, a gente chega a 100 funcionários, né? Com toda a estrutura que o nosso condomínio oferece. Então a gente tem 100 funcionários em diversos setores, como eu falei, né? Então, e fora os contratos que a gente tem com fornecedores que prestam outros serviços, que é detetização, controle do gerador, motores, isso, a gente tem contrato com, né, a parte jurídica, a gente tem o químico, tem o arquiteto, então tem o engenheiro, então todas essas pessoas acabam também, de alguma forma, estando ajudando o condomínio ali mensalmente, né? Então ajuda a gerir todo o condomínio. Então isso é um desafio, como eu te falei, e a gente tem que estar todo dia ali presente, acompanhando tudo, falando com cada setor. É um desafio. E todo mundo passa na sua sala lá, né, Carlos? Muita gente, a gente conversa com bastante gente diariamente. Gente. A gente tá conversando com o morador, daqui a pouco um prestador, daqui a pouco a menina da limpeza ali que se machucou. Então são situações muito aleatórias que acontecem num dia. Assim, só quem tá na frente ali sabe como é que funciona. E realmente é um desafio muito grande. A gente tem que estar muito mentalmente preparado para enfrentar os desafios, para lidar com as situações que ocorrem no condomínio no dia a dia, né? Desde o morador te cobrando uma manutenção, alguma benfeitoria, cobrando uma outra coisa, perguntando coisas aleatórias, funcionários questionando, prestador. É o tempo inteiro a gente ali lidando com as pessoas e as situações que ocorrem num condomínio, né? Um condomínio grande, ele acaba tendo movimentação muito rápida de várias situações. E o teu condomínio ainda está começando, é bom para você já ver lá na frente, né, Martinha, como é que... Exatamente, ele está começando, mas a gente já está também com 50 funcionários próprios. Além dos terceirizados. Porque eu acredito que é a mesma situação. Alguns serviços bem específicos, técnicos, aí a gente acaba contratando, terceirizando, né? Pegando empresa especializada. Por garantia também. Isso, assim, porque eu tenho que ter alguém que entenda, né, bem do assunto. Porque a gente contrata, aquele mais é o básico. Mas assim, ó, a gente não faz nada sozinho. Então, o segredo é ter uma equipe boa e ter todo esse amparo de fornecedores, prestadores com quem você possa contar. E para desenvolver esses fornecedores, também eu acredito que é o pulo do gato. É um desafio maior. Isso, porque se você conseguir desenvolver bons prestadores de serviço, bons fornecedores, que aí eles vão ser uma parceria, você conseguir montar uma parceria. Porque como o nosso condomínio é grande e é visado, então aparece muita proposta, muita gente oferecendo serviço, e às vezes aí eles querem pegar, até o preço eles colocam lá embaixo, porque só que eu vejo que às vezes não é viável eu contratar um fornecedor por causa do preço. Sim. Ele não vai conseguir se manter. Com certeza. Né? Nesse nível, inclusive, de exigência. De exigência. Né, que a gente comentou. Exatamente. Então, assim, eu já dei oportunidade para empresas pequenas que estão começando,
porque a gente sente que realmente eles têm sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Eles têm potencial, têm capacidade. Então a gente já validando, deu oportunidade, né? e vão desenvolvendo. Realmente, eles vão atendendo, eles vão investindo em mais equipamento, profissionalizando bem as suas equipes. Então, e funciona, sabe? Também funciona, mas é um trabalho que você tem que fazer desenvolver. Eu imagino que o papel do zelador também é muito importante, né? Porque várias vezes os fornecedores vão acabar tendo contato com o zelador também. E o que a Martinha falou ali é uma coisa que a gente vem notando no mercado. As próprias empresas que hoje prestam serviço para condomínios, enfim, para o comércio em geral, eles também estão com muita dificuldade de mão de obra. Sim. Então, o que acontece? Eles têm muita oferta de trabalho, né? Tem muita gente querendo ali, só que as empresas não conseguem entregar um serviço de qualidade porque eles não têm mais mão de obra qualificada. Isso a gente vem notando aqui na região já faz tempo e isso vem dificultando. Então, tu acaba o quê? Vai enxugando cada vez mais e tu tem que se agarrar naqueles parceiros que vão te entregar o material, que vão te entregar um serviço de qualidade, né? Porque às vezes você analisa, eu vou analisar os 3 orçamentos, o preço. Óbvio que você tem que analisar o preço, você tem que analisar preço e qualidade e entrega. Porque tem muita gente no mercado começando, só que eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu trabalhava numa empresa e aí eu abri minha empresa. Só que ele era um funcionário muito bom, só que a partir do momento que ele abre essa empresa, ele vai precisar de gente para trabalhar para ele. E aí ele vira um gestor de uma empresa, e aí ele agora começa a ser cobrado, né? Então, às vezes as pessoas abrem empresas e não sabem que tá complicado o mercado. Trás, né? E claro, tu tem toda a questão de impostos para pagar, não é fácil hoje você ter uma empresa. Não é fácil morar na região também. A gente vê que, por exemplo, esses dias que teve um alagamento aqui, a cidade vizinha, que a maioria dos serviços vem das cidades vizinhas aqui, de não conseguir, vários lugares que a gente visitou não tinha funcionário. Não chegaram, não conseguiram chegar, né, trabalho. É um desafio. Eu tenho a questão de mobilidade. Hoje, cada vez mais, a gente vê aí, um colapso, né, na mobilidade urbana que a gente está falando, vamos pegar de Barra Velha até Itapema, né? Então todas essas cidades estão sofrendo com a mobilidade e isso impacta também internamente dentro das cidades. Então, uma entrega de algum lugar, alguma coisa que você compra, até compras online, tudo está bem complicado. Então hoje isso é mais uma coisa que tu tem que se preocupar, né? Então o teu prestador de serviço, o teu fornecedor, você vai acabar tendo ali aqueles fornecedores que você compra, mas a gente já nota que até esses já estão com dificuldades também. A gente tem um caso que esses dias aconteceu algum prestador de serviço num grupo que a gente tem de síndicos, a gente tem alguns prestadores também, e aí um foi lá, alguém falou mal, aí o outro foi defender, gente, calma aí, que a gente também tá sofrendo aqui, então eles vão até se defendendo nesse sentido, ó, tá difícil pra gente também, mão de obra. Então, realmente a gente acredita que não tem como não investir em treinamentos, capacitação. Cada vez mais a gente imagina um mundo ideal, sabe que não é fácil, mas como a gente tem que priorizar esses tipos de treinamentos. Eu venho falando já há muito tempo, né? Isso eu comento até com moradores lá do condomínio, a gente conversa, e o que a gente tem notado? O custo de vida aqui na Praia Brava, em Balneário Camboriú, Itapema, né, Itajaí, são as cidades que tu tá tendo maior valorização no metro quadrado. Automaticamente, essas pessoas que vêm morar para cá, elas têm seus bens valorizados. Só que as pessoas que vêm para trabalhar, também tá caro morar aqui na região. Sim. Então, aí é difícil porque tudo tá alinhado também à taxa de condomínio. Porque para ter tu bons tu vai ter que pagar um salário maior para o funcionário para você ter ele ali no condomínio e a pessoa mora longe do teu condomínio. Então, assim, além do desafio dela vir trabalhar todo dia no teu condomínio, ela tem que estar motivada e não dá para pagar o salário base. Tu tem que ter um atrativo para esse funcionário, porque senão os empregos eles estão tudo iguais. Sim. Entendeu? Então a pessoa vai preferir trabalhar em outro local. Então a gente tem, além de toda essa complexidade de gestão, a gente tem esses desafios que a gente também que é a infraestrutura vê cidade. O impacto da valorização, que acaba impactando também nos nossos colaboradores, até nos fornecedores. O cara hoje que vem abrir uma empresa, ele está pensando em abrir até mais longe de Itajaí. Vou abrir na Ilhota, lá em Blumenau, porque é mais barato, né, para vir trabalhar aqui na região, porque tá caro.
né? Então, a gente já sabe disso porque eles comentam com a gente também. E vão falando das dores para vocês também. Martim, assim, no teu condomínio, quando a gente fala, tem também prestadores de serviços que são terceirizados? Às vezes tem limpeza, alguma situação assim também? Isso, a limpeza, manutenção, a portaria, é tudo próprio, funcionário próprio. Mas eu tenho terceirizado, por exemplo, elevador, eu tenho de gerador, eu tenho o pessoal do rapel, que cuida da fachada, para manutenção de fachada, porque é um trabalho bem específico, ele tem que ter um monte de curso, tem que ter uma empresa... E é delicado. É delicado, sabe exatamente. Que tem uma arquitetura mais arrojada, isso, né? Isso, são vários elementos, né, que compõem a fachada ali, tem metal, tem... E de frente para o mar, daí já está falando de maresia. Maresia um ambiente bem agressivo, porque além do mar ainda tem a mata, né? Então é um ambiente bem hostil, acaba, né, tendo que fazer muita manutenção de fachada. E o rapel, precisa ter um engenheiro que assina, porque tem que ter o curso /3, é um monte de especificação. Então, nesses casos assim, eu prefiro terceirizar. Sim, que daí já está com toda a documentação também, né? Diminui muitos riscos. Isso. Profissionaliza. Exatamente. Para o tratamento de água das piscinas. Eu também tenho uma outra empresa que está vinculada a uma química, que faz os testes, que cuida. Então, esses trabalhos mais específicos, a gente está ainda terceirizando. Tá, eu imagino também um desafio grande, principalmente no caso do Carlos também, de ter um condomínio com muitos apartamentos e tudo, é realmente fazer essa gestão da comunicação, né? E imagino também que, como gestor, às vezes ele tem que ser até, vamos dizer assim, um apoio até psicológico para o síndico também ali, com os conselheiros, porque a pressão também deve ser grande, né? A parte de comunicação, todas as demandas que, principalmente o morador, né? O morador solicita, a gente tenta resolver e responder de forma instantânea, ou um dia para o outro. Tem grupo ou não? Existe um grupo, no meu caso, a gente tem o grupo geral, só que o grupo é por lista de transmissão, e a gente também tem o grupo de torres, né? Eu criei um grupo de torres, porque esse grupo, ele fica mais focado para as informações focadas para a torre. Porque uma torre, eu pensei assim, eu vou formar esses grupos porque a torre tal, ela não precisa saber da informação da outra torre. Eu vou fazer uma manutenção, vai ter uma manutenção preventiva de elevador hoje na torre, então o morador tem que ficar sabendo, porque depois, Carlos, não me falaram nada, eu não me programei, e aí como é que fica? Então, para o morador saber que aquele horário tal, o elevador vai estar parado para manutenção. A gente vai fazer uma limpeza de cisterna, a gente vai avisar o morador daquela torre que naquele dia vai faltar água tal horário a tal horário. A gente vai ter manutenção do sistema de alarme de incêndio, então, vai ter disparo de alarme, então para o morador não sair desesperado, Carlos, disparou o alarme de incêndio aqui da torre, meu Deus, o que está acontecendo? Então, claro, o grupo de WhatsApp, ele ajuda para esse tipo de informação, ele é para essa finalidade, principalmente, né, para a gente passar a informação para o morador não ficar a ver navios, então a gente tem que ter essa comunicação bem direta. Mas, claro, o grupo das torres, eles interagem entre eles também, mas é de uma forma bem tranquila, assim, no geral, né? A gente não tem problemas. Tem idades diferentes dos prédios, né? For construindo, sim, né? No nosso caso lá tem, o condomínio foi entregue em etapas, né? Então isso também tem moradores mais antigos, moradores mais novos, né? Então isso também. E no nosso caso, o condomínio, hoje a gente tem aí uma ocupação de quase 70% residindo no condomínio, né? Então é uma ocupação bem grande por ser um condomínio de praia, né? Todo mundo quer morar lá. Todo mundo tem bastante gente morando. Famílias, muitas famílias, né, que buscam o perfil do condomínio. O nosso perfil é bastante famílias, né? Bastante casal com filho, né? Então acaba que você acaba tendo essa bem descrito no condomínio, né? Então tu vê assim que é bastante famílias com crianças, né? Um condomínio voltado para criança, né? Então a gente vê essa característica bem tranquila essa época, né? Mas é bom, a criançada se diverte, faz festa, tem que aproveitar e ser feliz, né? É vivo, né? Um organismo vivo. Martinha, uma curiosidade também lá do condomínio, que ele tem os edifícios, mas ele tem casas também. Muda muito a gestão de um para o outro? Como que é fazer a gestão de algo assim, nessa complexidade? Porque normalmente é só prédio ou só condomínio de lotes? Isso, e lá, porque aí a área comum, ela é comum
tanto ao horizontal quanto ao vertical, entendeu? Então, os condomínios, eles usufruem da mesma área comum. Tem carrinhos para levar as Tem. pessoas? Tem aqueles carrinhos de golfe, De carrinho golfe. elétrico, é com esses carrinhos que a gente se locomove dentro do condomínio. Inclusive, tem o carrinho para retirar o lixo, tem o carrinho para fazer entregas, tem o carrinho para levar as pessoas, é tudo com carrinhos elétricos. Legal. A gente, depois a gente vai convidar alguns síndicos que são gestores também de alto padrão, porque a gente quer desenvolver cada vez mais também algumas dores, por exemplo, erros de projeto. Que muitas vezes só quem está na operação ali consegue realmente enxergar. Eu escutei um exemplo assim que caso eu tenha falado, vou falar mais uma vez, que eu achei assim impressionante, que existe um detalhe que parece tão bobo, aonde coloca as capas dos spas. E aí, às vezes, não tem um lugar certo, e tem funcionário sair atravessar, não foi pensado naquilo. Ou um jardim que às vezes não tem a irrigação. Então, assim, a gente quer explorar um pouco também nesse sentido, mas eu quero falar mais um pouquinho aqui dos fornecedores, que a gente realmente a gente enxerga que é um dos principais desafios dos síndicos, mas para manter esse padrão de excelência, o que vocês podem passar, assim, como que vocês orientam os prestadores de vocês? No nosso caso ali, a gente tem uma pessoa que é o comprador, a gente tem um compras lá, né? Então o critério para lidar com fornecedores, principalmente, a gente tenta manter um padrão, como eu falei, de qualidade e preço. É uma exigência que a gente tem, principalmente com qualidade, a gente tenta trabalhar sempre com o melhor e sempre buscando novos fornecedores, né? A gente é aberto a ter outros fornecedores. E isso é uma coisa que a gente política lá, né? Então, as pessoas que trabalham com a gente ali, elas sabem como é que funciona e a gente está sempre ali conversando com o fornecedor para a gente ter sempre o material de qualidade, se a gente está comprando material, e também essa parte de entregas é importante, né? Não adianta a pessoa vir, tem o melhor preço, um ótimo produto de qualidade, só que atrasa um monte a entrega. Então, chega a ter alguma multa, alguma coisa? Vocês acrescentaram alguma situação assim? Se tem... da Martina, não sei se a gente chegou a ter uma obra, alguma coisa assim, para os fornecedores mesmo. Não, obra sim, porque assim, tem a parte da obra que ainda está terminando, né? Como eu falei, ainda tem mas ainda não tem reforma ainda. Não, mas quer dizer, não é reforma, manutenção. Mas manutenção sempre às vezes tem que quebrar, porque é um cano que você tem que quebrar a parede. Uhum. Então, você estava falando, né, do fornecedor, a qualidade. Uma que assim, só vai entrar no condomínio quem tiver uniformizado, uniforme da empresa. Tem que ter o cadastro, é feita a facial, né? É liberado nos espaços onde eles vão trabalhar. Porque eu gosto assim quando eles entram na rotina do condomínio. Eles entendem, usou a questão de horários. Eles não podem. O cara vai lá e bota uma música no celular, tá pintando escutando um funk ali do lado. Ou conversar alto, fumar, coisas assim que eles, às vezes, quando eles são de obra, eles são acostumados a fazer, porque é só obra, mas quando vem para dentro do condomínio, que tem pessoas morando, que é a casa das pessoas. Muita natureza na volta, né? Isso, exatamente. Então, mas eles têm que se concentrar que eles estão, né, nesse ambiente, que eles têm que se comportar. Porque o prestador, mesmo até o pessoal da limpeza, o que a gente sempre fala, eles têm que ser meio que invisíveis. Uhum. Sim. Vir fazer o serviço e não deixar rastro. Eles não podem deixar um resto de poeira no chão, que for uma parede. Aquela limpeza, eles têm que entrar e sair despercebido e não deixar rastro, sabe? Mas chega a ter, por exemplo, treinamentos, assim, nessa questão do quesito de alto padrão, porque tem coisas, às vezes, no dia a dia, assim, um exemplo no condomínio, que quando abria o elevador, a condensação da piscina pegava no elevador e aparecia até o jeito que foi limpado ali, né? Então, assim, quando se fala de um terceirizado, normalmente tem... Aí, como que fica quando tem os funcionários de contrato externo para fazer esse tipo de treinamento? No nosso caso lá, a gente já contratamos várias vezes RH, né? Pessoas que são destinadas a treinamentos mesmo. Então, a gente deu já bastante treinamento para os funcionários. A gente tem um orçamento para dar treinamento para funcionário, então... Nessa parte, como a Martinha falou, de comportamento, como lidar com as situações. A parte mais técnica, aí fica mais voltada ao setor, né? Então, o treinamento que a gente tem é mais um treinamento psicológico, um treinamento de trabalhar em equipe num ambiente
que é a casa dos moradores, né? Então a gente tá trabalhando dentro da casa deles. A área comum, só que são a casa deles. Então é isso que é o desafio, você colocar a sua equipe ciente que, pô, a gente tá executando um trabalho, então a gente tem que ter esse desenvolvimento. Então, no nosso caso, a gente já fez vários treinamentos a gente contrata lá uma psicóloga, fecha um pacote de 7, 8 meses, e aí é determinado lá ela elabora lá um planejamento de treinamento e a gente vai executando isso aí. Então, isso mostrou bastante resultado, é legal porque às vezes, né, o funcionário está ali, está meio oprimido, ele tem sentimentos. Todo mundo tem problemas, né? Exatamente. Então ele se abre com a pessoa, então acaba ajudando bastante no dia a dia, né? Então porque a gente quando faz muita isso. gente pode ficar muito distante, né? Essa proximidade com os gestores. Porque você tem que engajar, ele tem que se sentir fazendo parte, sabe? Então a gente, porque eu acho que você também, eu tenho um organograma, eu tenho uma governanta que é a líder da limpeza, que é a supervisora ali da limpeza, é uma pessoa que tem bastante experiência, tanto no ela que serviço. fala todo dia, né? Isso, exatamente. Tanto no serviço como na gestão de pessoas, porque ela tem que entender. E tem que ter uma visão bem holística, né? Sim. Isso, porque tem aquele que você não precisa falar nada, já sabe o que tem para fazer, ele nem gosta que se fica cobrando. Deixa ele que ele vai sozinho e faz. E tem aquele que você tem que estar mandando, na pressão. Tem aquele que só trabalha se alguém estiver puxando. Tem aquele que você não pode colocar junto, que eles não vão ficar batendo papo o dia todo. Não pode pressionar muito, senão afrouxa. Isso, exatamente. Espana. Então, tem em cada setor, porque eu tenho também na manutenção, também tem um gestor de manutenção que lidera essa equipe. Ele está mais próximo, ele tem que saber identificar nessa equipe o tipo de gestão que ele vai fazer com cada um, porque cada um é cada um. Sim. Não, chega a ter um cruzamento dos dois gestores da manutenção, da limpeza, da porta. Sim, porque a limpeza vai passar em todos os ambientes. Então, se ela identifica que tem um sensor que não está funcionando, ela tem que passar para manutenção. O pessoal da manutenção, quando vai executar um serviço também, eles ficou se alguma coisa. Como? De rádio. Rádio, mas as equipes são próximas. Eu faço reunião com esses gestores semanalmente. E aí cada um faz com a sua equipe também. Então é assim, a gente vai repassando. Porque é uma forma também de eles se sentirem fazendo parte. Quando a gente faz reunião, quando a gente comunica o que está acontecendo, o que vai fazer, sabe, eles como eu falei, eles se engajam melhor do que e quando a gente pede opinião, quando a gente eu gosto de ter orgulho também, né? Porque você está falando de produtos muito exclusivos. Isso. Então assim, eles devem assim, eu trabalho em tal condomínio, né? Todo mundo porque assim, tem qualidade de vida até para os moradores do trabalho, ele tá perto da natureza, tá perto da praia. Então a gente imagina também que tem os pontos, a não ser assim, essa questão da mobilidade, o desafio de chegar no trabalho, mas imagina que assim, é gratificante se a equipe tá funcionando bem, né? Se a pessoa tá gostando do que tá fazendo. Trabalhar num lugar bonito. E é lógico que tem muito morador que elogia, que começa a chamar pelo nome, que isso para eles também faz diferença. Eles gostam, sabe? É bacana isso. E dá um pouco de tudo também, né? Tem todo o condomínio, né? A gente sabe que são pessoas, tanto quem trabalha lá como quem mora. Então, tem diversos tipos de perfis. E tem o dia também. Tem dia que a pessoa tá, né, com algum problema e aí acaba extrapolando, né? Então, respinga em todo mundo. Tanto o funcionário, né, como o próprio morador, né? E aí quando a gente fala também desse relacionamento, aí tem, vocês também acabam nesses fornecedores trazendo algumas dinâmicas a mais, assim, em relação a encontros com esses fornecedores, ou a gente vê assim, encontros extras às vezes, assim, no condomínio vai ter um dia para os fornecedores, um dia para os fornecedores, no caso os funcionários, algumas dinâmicas com eles também ou não? Então, no meu caso, como a gente tem bastante morador lá no condomínio, os moradores têm empresas também. Então, dependendo do segmento daquele morador ali, eu vendo tal coisa e aquilo a gente compra, o condomínio compra. Então, a gente também cota com o morador, né? Fabricantes, às vezes, né? Tem fabricante, tem... Então, assim, tem coisas muito, muito específicas e a gente acaba descobrindo, aquele morador também trabalha com esse tipo de produto, então a gente faz cotação. E o bom é que o morador tá lá, ele vai lá, mostra, explica como... Então, assim, é mais fácil que ele já tá lá dentro. Aumenta a taxa de condomínio, então vai caprichar no preço, né? Não, mas a gente faz igual como qualquer outro fornecedor, né? Mas tem alguns casos que acontece isso, né? A gente tem.
No teu condomínio também não? Não tive ainda essa situação. E inovações, se a gente falar um pouco de inovação, que a gente gosta, né? A gente está falando aqui da Condocasa, uma casa inteligente aqui em Balneário Camboriú. A gente sempre está querendo conhecer práticas novas, sustentabilidade, automação. O que vocês podem contar, assim, do que, por exemplo, o teu condomínio de 11 anos? 12 e anos. 13 agora, indo para 13 anos. O que evoluiu muito. Martinha também, porque mesmo que esse condomínio novo já fez a administração de vários condomínios também. O que vocês viram assim que progrediu e alguns desafios em relação a trazer inovação? Então, eu vou dar o exemplo de segurança, né? Então, quando o condomínio ele foi planejado esteticamente, né, arquitetônico lá, ele é daquele jeito. A construtora colocou ali a tecnologia daquela época. Daquela época a gente fala, não é 40 anos atrás, a gente está falando de 10 anos. Só que se a gente voltar 10, 12 anos, evoluiu muito a parte para condomínios, a parte de tecnologia, né? Hoje a gente tem o facial como o grande carro-chefe para os condomínios, mas no nosso caso era com senha. Então até posso contar para ti que lá no início, quando eu entrei no condomínio e tinha as senhas, a partir do momento que os moradores foram entrando no condomínio, era engraçado e trágico, né? Porque daí a gente passa a senha para o morador vai lá, cria sua senha, e as portas principais do condomínio, os moradores acabavam, né? Alguns passavam senha para outros e pessoas de fora entravam no condomínio. Então aquilo ali, quando a gente viu que estava, tipo, putz, tá acontecendo isso, agora o que eu faço? A gente, naquela época, já começou a correr atrás do que tinha no mercado, né? Então, eu lembro que a gente tinha ali a digital, que foi logo depois da digital veio a facial, mas foi bem naquele momento que tinha o tag e o digital. Então, a gente correu para tirar das portas principais, né? Vamos tirar aquilo lá, pelo amor de Deus, e vamos colocar digital, porque assim não tem como passar a senha. Deu bastante problema, porque a digital, nem todas as pessoas têm a digital. Sim. Então a gente fez o cadastro naquela época, mas era melhor eu ter a pessoa com dificuldade para entrar do que eu ter outras pessoas entrando que passavam senha. Então isso era uma dificuldade que a gente teve muito no começo. E claro, com a facial que a gente tem agora, a gente está implantando no condomínio essa inovação em vários locais do condomínio. Quando o condomínio é muito grande, a gente, claro, tem também a questão de investimento, tu tem que fazer cotação, tu tem que colocar em orçamento, né? Porque o condomínio, ele tem toda a questão de um planejamento orçamentário para você fazer a gestão de um ano. E aí você tem que pensar, o que eu vou fazer ano que vem na parte de tecnologia? Né? A manutenção vai vindo, Exatamente. Né? Então, além de tudo, eu tenho que planejar e pensar nisso também. Então, a gente, em 2024, agora, a gente já pensou nas inovações que a gente vai fazer, porque está bem nítido isso para nós, o que a gente precisa, né? Então, a gente está fazendo essas implantações agora no decorrer para melhorar o dia a dia, né? Para melhorar ali o morador no dia a dia que está transitando pelo condomínio e ter uma segurança a mais. Tudo em prol da segurança. E na tua jornada, né, de condomínios ali, inclusive naquela região também, evoluiu muito, né, Martinha? Evoluiu bastante, Quando eu cheguei aqui também era a questão da senha, aí depois passou para biometria digital. Telemetria também. Isso, agora facial. E até, você vê bem recente, é novo, foi um sistema bem novo também, tudo com facial, só que a gente já está tendo que fazer uma melhoria. A gente vai colocar no totem, né, onde a pessoa chega, um dispositivo com um scanner para documento. Você vai poder colocar o documento e vai escanear. Porque às vezes vai chegar a tal pessoa. Como é que eu sei que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo? Uhum. Entendeu? Então vai ter que apresentar um documento. Porque às vezes o morador, ou principalmente coisa nova, assim, um corretor, vai trazer um visitante. E que deve ter de especulação por ali, né? Sim, e muito. E assim, muita gente curiosa. Só que o foco... quando vai famoso, então, daí já imagino que... Só que o foco desse condomínio é privacidade. Então, sabe, o nosso principal desafio ali é segurança e privacidade. Até quando vocês estavam falando antes de grupo de condomínio, né? Grupo de WhatsApp... Também nós não temos, e eu só faço lista de transmissão para nenhum ter o contato do outro, né? Entre eles lá, os moradores, que eles acabam se agrupando, criam um grupo, mas aí interno, não tem nada a ver com a administração. Mas a privacidade é fundamental, entende? A privacidade e a segurança, né? Isso esbarra muitas situações na tecnologia, a gente vê que, às vezes, situações que seriam importantes, trariam segurança, mas que os moradores não querem por algum motivo. Sim. Tem N motivos, né?
Mas isso é geral, a gente acaba percebendo isso nas visitas que a gente faz. E sempre tem que estar evoluindo, né? Sempre tem que estar pensando em infraestrutura, inclusive, né? Para pensar a longo prazo, já deixar elétrica. A gente sempre fala assim, ó, por exemplo, não é o caso de vocês. Eu não quero uma portaria remota. Mas por que não numa reforma deixar a infraestrutura ali? Vai que daqui a pouco alguém quer, né? Exatamente. E a característica dos edifícios de vocês é mais idosos, você falou mais família, né? Família. No teu caso também acaba sendo, Também, né? mas também um pessoal que busca sossego. Uhum. Não é aquela badalação, não. Sim. Tem gente que quer sossego. É verdade. Na verdade, a região toda ali já foi muita badalação, né? Sim. Já aproveitamos muito essa região aí, desde a época da faculdade, ali era a época dos lugares das baladas. E agora veio pra Barra Sul, e agora, graças a Deus, a gente tá indo um pouco mais pra fora, né? Os DJs. Agora tá saindo bastante condomínio lá, né? Então... Muito, né? Vocês são prejudicados em relação a isso também, a mobilidade, que nem comentou, né? Mas em relação a muitos prédios, assim, algo que também atrapalha até na qualidade de vida de vocês. Também o Carlos ainda está residindo, né, no próprio condomínio, mas no teu caso também tem que morar perto, né, Martim? Exatamente, porque por mais que não sou eu que vou colocar a mão na massa se acontecer alguma coisa, eu gosto de estar junto, entendeu? Sim. É temporal, chuva, que não, né? E às vezes começa a alagar alguma coisa, uma bomba que não funciona. Eu pego meu carro e vou lá. Um outro dia eu estava 10 horas da noite lá, tentando identificar onde é que estava vindo água, e daí chama o prestador, e chama, sabe, para resolver. Tem que estar atento, a gente tá ali o tempo todo. Tem que estar atento para chamar as pessoas certas para resolver o quanto antes o problema que já está acontecendo, entendeu? Então, assim, além de tudo isso, a gente tem que estar muito ali antenado do que está acontecendo, porque é o tempo inteiro acontecendo várias coisas, né? Com prestador, com funcionário, com morador. Então isso é tudo junto. Então ali você tem que estar antenado para poder resolver rápido. E a gente, por exemplo, câmeras de segurança tem evoluído muito, né? Tem até atitude suspeita, porque acontece nos condomínios mais exclusivos essa precaução de que às vezes um zelador, um porteiro pode estar olhando as câmeras, de que forma que está olhando. Então tem que pensar em tudo, né? Tem que estar evoluindo. Exatamente, por isso voltamos, né, àquele mesmo assunto que é a qualidade dos nossos funcionários, porque o pessoal da segurança, da portaria, tudo muita descrição. Muita descrição. Eles não podem, né? Claro, hoje eles assinam aquele termo, né? Sim. Mas ou o funcionário deslumbrado vai lá, vê um carro lá esportivo, tirar uma foto do carrão aqui na garagem. Uhum. Então, isso. Ou querendo dar um de paparazzi lá, pegar isso, encontrar alguém famoso. Eu já tive que desligar uma pessoa por causa desse deslumbramento, entendeu? Sim. A pessoa tem que saber que ela está para trabalhar, um local de trabalho, e tem que se comportar, tem que ser muito discreto. Porque você não pode, porque você acaba expondo o morador. Se você fotografa o carro dele, que aparece o número da placa, aí você posta de que condomínio que é. E aí todo mundo vai saber, né? Fulano de tal mora lá. Tá lá. Então não tem condições. E aqui acontece isso, né? Eu moro em casa. E na frente da minha casa tem uma casa que eles alugaram no final do ano para ver funkeiro aqui. Era criançada lá, tudo para tentar pegar ou ser convidado para ir lá. O cara tava com uma corrente de ouro gigante, e aí meninada lá e tal, vira uma bagunça, né? Então, imagino isso num condomínio, se acontece isso. Ali no nosso caso, a gente tem o RH dentro do condomínio. Então, quando a gente contrata um colaborador, o RH já deixa, a pessoa assina um monte de papelada, e um dos é o termo de descrição, de não se expor. Além de tudo que a gente passa para o funcionário, ele assina esses termos. Então, o que a Martinha falou ali, a gente tem já isso ali, a gente tem uma pessoa do RH lidando com os nossos funcionários diariamente também. Então, isso ajudou bastante. A gente não tinha o RH dentro do condomínio. Então, vai para 4 anos que a gente está com o RH, e a gente notou que isso foi uma evolução muito grande para a gente internamente. Como a gente tem bastante colaborador, isso trouxe uma qualidade melhor para a gente na gestão, porque a gente agora resolve as coisas muito mais rápido. Né? Mas um RH presente é fundamental. Eu sou dessa área, né? A minha formação, sou pós-graduada de gestão de pessoas, e faz diferença.
E aí, quando você consegue colocar na equipe o comportamento padrão que é necessário ter ali, e quando vem um funcionário novo e ele tenta fazer alguma coisa, a equipe que já está interna há mais tempo já poda as asinhas dele. Opa, aqui não é assim, aqui não pode isso. Sabe, eles mesmos já vão, né? E tu tem que ter critério também, porque quando tu contrata o colaborador, a gente faz as entrevistas, a gente explica como é que é todo o processo, e depois que a pessoa é contratada, ela tem aquele período de experiência, né, que são os famosos 3 meses, e nesse período de experiência, a gente está muito junto com a pessoa ali. Então, a gente tem a primeira avaliação ali nos 30 dias, como é que a pessoa foi, o que ela está achando, a gente analisa. Então, isso também ajuda bastante, porque depois que ela passar dos 3 meses, ok, a pessoa agora vai seguir aqui dentro do condomínio. Porque é mútuo, né? Vai que a pessoa também não gostou. Ela também, não quero trabalhar aqui. Então, isso é legal, porque daí o nosso RH estando bem junto com o colaborador ali, a gente consegue ter essa troca de informações o tempo inteiro. Então, hoje, melhorou bastante. A gente percebeu que melhorou bastante porque o RH está bem junto ali do funcionário, né? Então, passou dos 3 meses, a gente sabe... Claro, pode acontecer, 5, 6 meses a pessoa... Né, não dá mais certo no condomínio, mas tem mostrado melhores resultados com as pessoas que a gente contrata. Muito bom. Porque, na verdade, esses nossos condomínios que são grandes, é como uma empresa. Tem empresa que não fatura, né, que não arrecada o que a gente arrecada, que não tem a quantidade de funcionário que a gente tem. E lidar com pessoas. Então, um RH presente é fundamental, porque ele ouve. Porque se não tem, às vezes eles começam, fofoca, começa a fazer panelinha, aí começa a sabotar o outro, aí E às vezes faz sem querer, ou já é uma força do hábito, né? Então tem que estar sempre em constante. Quando a gente fala em inovação, tecnologia também, vocês já utilizam algum tipo de gestão que a gente sabe, assim, no geral, a maioria dos administradores já estão usando, gestão de documentos, comunicação e tudo mais, a reserva das áreas comuns, isso a gente já imagina que já está, né? Mas alguma ferramenta também na parte de gestão de manutenção tá sendo implantado, já existe? Ou planilha? Como que quero saber de vocês aí, como é que está sendo isso? No nosso caso, agora a gente fechou com uma empresa para desenvolver um sistema de manutenção. Eles têm já para vários condomínios, só que eles vão ter que meio que elaborar o nosso, porque como é um condomínio muito grande, então eles vão meio que personalizar. Né? Então, a gente já tem contrato fechado com eles, a gente inicia agora em fevereiro a implantação. A gente tem um site próprio desenvolvido para o condomínio para reservas, né? A gente tem 23 áreas de reservas de festas que são feitas pelo site. Então, a gente tem esse sistema e, claro, a gente tem uma administradora também, mas esse sistema de manutenção vai ser o grande avanço que a gente vai ter agora. Né? Vai ajudar bastante. Vai doer um pouco, que nem diz, né? No começo, assim, de relação a alimentar tudo isso, mas depois... Mas vai ser muito bom. Mas precisa, porque a gente precisa ter o controle. Os avisos. Isso, das manutenções. Por exemplo, eu tenho histórico, o rapaz, do ar-condicionado. Então, ele vem, tem um QR Code no aparelho, e aí ele vem com o aplicativo, ele escaneia aquele QR Code e ele vai trazer o histórico, quando foi a última vez que foi feita a limpeza, qual o tipo de limpeza que foi feito naquele aparelho. Cada aparelho tem um. Mas eu digo, hoje já tem algum sistema que colocam todos os equipamentos ou cada um? Eu vi esse do ar-condicionado e daí também eu estou buscando isso para levar para os outros equipamentos. É bomba, muito. Porque é muito equipamento que tem dentro de um condomínio, né? É a bomba redutora de pressão, ou mesmo a bomba de recalque, os filtros da piscina. Tudo também, a água, o controle, tudo você já consegue. Isso eu tenho também. Que são mais emergenciais. Na caixa d'água eu vejo também de como é que está o nível da água. Se está baixando, você já vê direto ali no aplicativo. Então, a gente já... Porque essa tecnologia, ela nos ajuda. Como você falou, pode dar um pouquinho de trabalho até você inserir essas informações, alimentar esse banco de dados. Só que depois vai ser de um ganho enorme. Até para elaboração de orçamento, isso tudo vai trazer qualidade para o condomínio, porque tu consegue ter os históricos de tudo que tu faz. Hoje tá... Claro, como a gente tem várias equipes dentro do condomínio, tá tudo em cada equipe. Então, a gente vai jogar tudo que tem dentro do sistema. Então as equipes vão ter que ser treinadas, todo mundo vai ter que ser treinado
E a partir de agora a gente vai direcionar tudo para o sistema. Então é um sistema muito bom e a gente está bem empolgado para fazer essa implantação. É porque não dá para confiar de deixar as informações na cabeça de uma pessoa, na memória dele. Amanhã depois ele não tá, e daí? Qual é o histórico, né? E os equipamentos caros, tem que ter um histórico. Porque é uma das coisas que eu aprendi na faculdade de administração, aquilo que você não mede, você não controla. Então eu tenho que primeiro ter a medição para poder controlar. Inclusive, saber quais são os equipamentos melhores, porque quando fala de um sistema, eles já aplicaram isso em vários condomínios, então assim, essa é uma marca que se puder substituir essa, vai trazer mais eficiência e tal. E falando em eficiência energética, enfim, eficiência eficaz, a Sônia até comenta com a gente que ela é gestora, aproveitar para agradecer a Sônia, que é presidente da Associação de Síndicos aqui de Balneário Camboriú, e a gente aprende muito com ela, então assim, mensurar, que nem a Martinha falou, né? Mas tomar atitudes mais rápidas, ela fala eficaz, né? É além da eficiência, sim. Realmente, efetivamente tem aquele resultado, né? Mas tem algumas outras situações que envolvem a parte de sustentabilidade também. A gente soube lá, a gente visitou o Brava Home, tem a horta, tem o sistema de captação da água da chuva, porque, imagina, o teu também está dentro da natureza lá, realmente dentro da mata, isso. Né? Então... tem também a captação da água da chuva, né? Que é usada tanto para irrigação e, né, dentro para os apartamentos, para os vasos sanitários, para as descargas, mas tem horta e tem painéis, em cada torre tem o painel que ele energia para a própria torre, sabe? Para a área comum. Bacana. No nosso caso, a gente tem contrato, a gente já está no mercado livre de energia já faz algum tempo e isso mostrou os resultados bem positivos, a economia que a gente teve na parte de energia, né? Então, nesse caso, foi estudado bastante o que é melhor no nosso caso, né? Então, a gente conseguiu aí empresas junto com moradores, né? Então, isso sempre é uma construção, tem moradores que entendem dessa área, então participaram e ajudaram a gente nesse processo. Então, hoje a gente já está inserido no Mercado Livre e a gente colhe os resultados, né? Então, a gente tem aí de 20% a 27%, 26% de economia, né? Numa energia como a gente tem um gasto muito alto lá, né? Alto. Tudo é muito, né? É tudo muito. Então, assim, a parte de sustentabilidade, a gente já tem há muitos anos, a gente tem, como eu falei, a gente tem moradores que algum assunto eles também entendem e vêm ajudar a administração, isso é legal. Então, assim, na parte de sustentabilidade, a gente tem lá toda a parte de recolhimento de lixo, a gente tem as nossas equipes que separam o lixo, né, todo reciclado. Os moradores separam também ou acaba ficando muito para a equipe? Separam porque a gente recolhe no andar, né, os lixos, até 3 vezes por dia, então a gente tem as equipes que fazem o recolhimento. Então, em cada andar está bem classificado como é essa separação. Tem alguns moradores que participam da separação do lixo orgânico, porque daí tu tem uma lixeira especial. Então, a nossa líder de limpeza, ela vai lá, porque tem morador que está interessado, eu quero participar também do lixo orgânico. Então, além dele separar todo ali o plástico, a lata, o papelão, o lixo comum, ele também separa o lixo orgânico. Então, isso tem uma lixeira especial, a gente separa, leva para nossa composteira, né? E aí o funcionário do jardim faz toda essa classificação lá na composteira, porque aquilo ali acaba depois virando adubo que a gente acaba usando no próprio condomínio. Então a gente tem também esse projeto dentro do condomínio. Então a gente, claro, com a ajuda de morador, né? A gente sempre, eu deixo muito claro que foi alguns moradores, porque você acaba conhecendo muitas coisas no condomínio, aprendendo muitas coisas. Condomínio a gente aprende o tempo todo, tudo, né? Tu aprende de tudo que tu possa imaginar. Então assim, essa parte foi uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, então eu aprendi bastante, né? E hoje a gente consegue executar, a gente executa ali, a gente tem a composteira, até ano passado a gente trocou a nossa máquina, o triturador, né? A gente comprou um triturador novo, porque a gente tem muito resíduo de jardim, muito coqueiro, cai, então aquilo a gente vai lá, leva para composteira, tritura, tu consegue reutilizar depois. Então são coisas que a gente faz dentro do condomínio, que acabam trazendo resultado. Uma coisa bem legal que a gente tem há muitos anos, todo o lixo que a gente separa, né, o papelão, a lata, a gente vende esse lixo e esse dinheiro que a gente recebe a gente acaba usando para os funcionários. Para final do ano a gente faz uma festa, compra brinde para eles, é muito legal. Então é uma coisa que volta para eles, né? É o trabalho deles e aquilo volta para eles. É uma coisa que a gente tem já há bastante tempo e eles acabam ficando bem felizes porque é um trabalho literalmente deles e aquilo a gente faz
voltar para eles. Era isso que eu tinha te perguntado antes, era isso, algumas ações com os próprios com os próprios funcionários, os fixos, digamos assim, né? Conta um pouquinho pra gente, Martinha. Se não tem, o que não tem, a gente corre atrás e vai implantando, né? Ainda mais, eu já tô tendo uma aula aqui também. A gente vai... Vamos fazer um tour lá. Começar a gente troca figurinha e um ajuda o outro, né? Deu certo, não deu, esse que já funcionou. A gente ajuda. É porque a horta nossa lá é bem recente, né? Porque também tem cozinha, tem restaurante. Mas essa questão de você utilizar, né, pegar o lixo orgânico e fazer uma composteira, ou esse triturador ali, né? Porque poda, você planta, é muita coisa, né, que sai. Aí se conseguir triturar e deixar ali mesmo, ótimo. Tu já consegue reduzir caçamba de lixo, tu consegue ter, além de utilizar no condomínio, tu reduz o custo de alguma coisa ali, então, né? Não, o impacto é muito grande, porque o lixo orgânico, ele contamina os outros, né? E a gente já está entrando num colapso aqui dos aterros sanitários. A gente já está sendo informados que, sim, precisamos ter mais campanhas, precisamos envolver as crianças nisso, e, consequentemente, vai aumentar as taxas depois da taxa de lixo, né? Todo mundo vai pagar mais caro, né? Com certeza, as cidades vão ter que achar outros locais, né? E nunca quem vai paga ser, no final, porque né? não importa o local, sempre vai para o lençol freático, vai se transformar em gases, então todo mundo acaba pagando, né? E assim, pra gente finalizar aqui, que o papo tá muito bom, mas eu quero saber assim um pouco da vivência de vocês, alguns BOs, algumas coisas ou engraçadas ou desafios mesmo que vocês já passaram, se puderem contar pra gente aí. Carlos, pode ser mais... Assim, você deve ter tido mais, porque tá 11 anos assim, ali no... Como eu vou para 11 anos já, eu saio de uma cidade, eu sou joinvilense, né? Eu sou de Joinville, natural de Joinville. Então, eu saio de Joinville, eu trabalhei numa multinacional na parte financeira e caio num condomínio. Então, foi assim uma mudança muito drástica, mas eu vim com bastante vontade de aprender e querer crescer. Então, quando eu entrei no condomínio, eu pensei, vou implantar processos, vou criar processos, porque eu penso que você criando processos e criando setores, você consegue organizar melhor. E foi isso, fui trabalhando, porque o meu caso foi, eu entrei num condomínio onde estava sendo construído por etapas, moradores chegando, construtora trabalhando, funcionários entrando também, formando equipes. Vícios ocultos. Tudo muito difícil. Foi os 2 primeiros anos, eu digo assim, que eu sofri muito. Só a minha esposa sabe do que eu passei, porque foi muito difícil mesmo. Foi muitas horas trabalhando muito mais, né? A gente se dedicando muito e sempre com os moradores, né? Que tem muito morador que tem interesse em ajudar. Isso é muito importante. Então, eu sempre fui assim de, os moradores que querem ajudar, eu quero que eles venham para ajudar mesmo, né? Porque, claro, tem um morador que só critica, que não olha o que tu faz. Ele só quer ver o lado ruim. Mas tem a grande maioria que quer ajudar, né? Claro, tem os moradores que não se envolvem, não gostam, mas os que querem ajudar, querem trazer informações, querem dar sugestões. E a gente, com a vivência que a gente tem, a gente vai trocando, né, ideias ali para ter um condomínio legal, né? Então isso é bem importante. Eu acho que no nosso papel, além da gente ter já a nossa experiência, a gente sempre tem que estar aberto a escutar o morador, ver o que ele tem para falar, porque são pessoas, querendo ou não, são pessoas que são donos de empresas, pessoas que trabalham já em algum ramo e eles têm as suas experiências. E eles olham ali, às vezes, uma visão de morador que a gente tem a nossa visão crítica de gestor, só que às vezes a gente não está ali dentro de uma piscina vendo um detalhe que ele está vendo, a gente não está vendo. Então por que eu não vou escutar o morador? Não, eu tenho que escutar. E eu tenho que ver o porquê que está aquele problema e tem que correr atrás para melhorar e não ter mais aquele problema. Né? Então, toda essa dificuldade que eu enfrentei lá no início, claro, hoje tá mais fácil e não tá fácil, né? Porque o nosso condomínio, ele tá bem povoado, né? Então ele tem uma ocupação bem grande e né, todos os desafios que a gente citou aqui para vocês, isso é o dia a dia, né? Então, por mais que a gente tenha experiência, tu tem que estar ali motivado sempre para poder fazer a gestão. Que nem um empreendedor, não né? pode deixar cair. Tem que se motivar todos os dias. Tu tem que se motivar todos os dias, tu não pode deixar a peteca cair, tu tem que estar... Se tu recebe uma crítica, tu tem que absorver essa crítica, entender a crítica e pensar, ele criticou, mas tenta olhar o lado por quê, né? Eu tento sempre olhar o porquê
e sempre tentar dar uma resposta, conversar com o morador, enfim, tentar entender até o funcionário também, né? Quando o funcionário está desanimado, o porquê que ele está desanimado. Então a gente tem que estar sempre com a cabeça muito aberta para a gente fazer a gestão. Porque se você, não, você tem só a sua ideia e ponto final, aí não vai dar certo. E se vocês trabalham integral? Mas, Martinha, conta para mim, se tem alguma... Não, ele falando ali, daí eu aqui pensando, né? Porque o condomínio, a nossa entrega os 3 S's de condomínio, né? Saúde, sossego e segurança. Então é isso que você está ali para entregar para o morador. Só que o morador é a causa, não é a causa, ele é por ele, tudo é por ele, porque é a casa dele. E tudo é para a qualidade de vida. É para a qualidade de vida dele, é para que ele tenha segurança, ele sabe, porque geralmente quem opta por morar em apartamento, uma das primeiras coisas é segurança. Né? Um lugar seguro, um lugar limpo, qualidade de vida, um lugar que tenha harmonia. E essa cultura, né? Os funcionários, eu sempre falo para os funcionários, vocês têm que tem que ter uma cultura boa, né, positivista, sabe? Porque vai encontrar um morador, tem que dar um bom dia sincero, com um sorriso. Então, eu falei, eu não quero ninguém, para os meus gestores, eu falo, não quero ninguém que com chicote na mão. Sim. Porque o funcionário, ele vai ficar bravo, ele vai transparecer. E daí o ambiente fica complicado. Então, para ter um ambiente com harmonia, um ambiente positivista, todo mundo tem que estar bem. Para o morador estar bem, o funcionário também tem que estar bem. Em primeiro lugar, ele tem que estar bem, né? É todo um conjunto, né? Uhum. E, gente, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. É realmente muito inspirador. Quero perguntar se tem alguma rede social, alguma situação que vocês querem passar, ou podem, para quem estiver curioso, fiquem à vontade. Então, eu tento ser bem discreto, né? Porque, como a Martinha falou também, a gente tenta ser discreto na rede social porque a gente trabalha com eles, né? Com os moradores, e eu não gosto de expor ninguém. O máximo que eu faço é a minha família ali, meus filhos, né? Mas eu não sou muito de rede social, assim, para expor o trabalho, porque é uma coisa muito... focado ali dentro do condomínio, e eu tento não transparecer aquilo porque é deles, entendeu? Eu não quero... tá mostrando, porque tem toda essa questão de privacidade também, né? Também, né, Martinha? Também tento ser discreta, né? Mais exclusivo, né? Mais exclusivo. O que às vezes a gente posta é alguma flor, porque é tão bonito, né? Às vezes tem um cenário, assim, específico, mas de uma forma discreta, que realmente é bonito, né? Tem foto ali que dá capa de revista. Com certeza. E temos também uma escritora, né? Aqui, a Martinha é escritora. Como que tá o teu trabalho? Tem livro que as pessoas conseguem acompanhar? Então, eu tenho romance, né? Eu sou romancista. Eu tenho um romance publicado, já tem, acho que tem 5 anos já, pela editora IP Amarelo, que é aqui de Itajaí. E eu tenho o segundo, que já está com a editora também, que já concluí também. Está com a editora ali, está fazendo as últimas edições. Mas eu tenho outros contos publicados. Eu lembro, na época da pandemia, a gente fez uma coletânea, né, sobre o assunto também. Tá publicado. O primeiro romance que está publicado, já que o nome é Pela Contramão. Pela Contramão. Então, você consegue no site da editora IP Amarelo ou na Amazon. Na Amazon também tem lá. Parabéns. E esse segundo aí chama Pés Descalços. Estou esperando, vamos ver. Estamos vendo ainda em que mês que a gente vai publicar. Tem uma livraria para colocar os livros para vender. Trabalhar em condomínio dá para fazer alguns livros. Dá para fazer uns polêmicos, dá né? Dá para fazer bastante livro, olha. Algum hobby, alguma coisa também que vocês têm para dar uma aliviada na pressão? Ou é mais estar com a família já né? Quem tem filho pequeno, né? Aquela correria, né? Mas eu gosto mais de futebol mesmo, jogar uma bolinha de vez em quando é bom. Legal. Ler, escrever. Já é um hobby, né? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Vamos aí, temos bastante assunto. A gente vai convidar vocês para estarem mais aqui com a gente. Realmente a gente tá juntos, conectados há bastante tempo, então a gente admira realmente o trabalho de vocês. E a gente quer agradecer a todos que estão assistindo até aqui. Se puderem deixar um like, escrever para a gente os comentários, dúvidas, polêmicas também que acontecem em todos os condomínios.
E a gente inspira também os síndicos de estarem aqui, os síndicos, enfim, a gente acaba indo para todo o Brasil o nosso conteúdo, mas os moradores de participarem mais também, a gente sente quanto mais os moradores participam, né, mais evolui, e tem que cuidar, né? Tem que cuidar do bem e deixar um legado. A gente sente assim, que o trabalho de vocês acaba tendo essa constância quando fala num sistema de gestão, né, nessa questão dessa proximidade com as pessoas, o quanto isso vai contribuir na vida de cada um. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade, agradeço o Carlos, né? Ele sempre com muito conhecimento, muitas vezes eu já, Carlos, me ajuda aqui, como é que você faz aí essa situação? E eu vou conversar com você também, Miriam, é sempre muito agradável, né? Você é sempre muito simpática, com bastante conhecimento da área também. A gente gosta, agrega né? muito. O bichinho dos condomínios pica a gente, né? Às vezes aí a gente vai longe, né? Era só para começar, não, mas aí vai, cada assunto que a gente vê, né? Engenharia a gente quer entender, aí a arquitetura quer entender, quer saber como é que tá sendo as práticas. Então, realmente muito bom. Eu também fico feliz, obrigado por ter convidado. Eu já conheço a Martinha há algum tempo e eu sempre sou da opinião que a gente tem que se unir para trocar ideias, para a gente melhorar juntos, né? Porque a gente trabalha num ramo que é difícil e a gente tem que estar sempre focado no nosso condomínio, mas a gente perguntar para pessoas que a gente confia, né, que as pessoas que vão ajudar a gente, então a gente troca essas figurinhas aí de vez em quando, né? Porque eu também quero o sucesso dela, como ela quer o meu, então a gente quer isso, né? E obrigado, Miriam, né? Parabéns por todos os eventos que vocês vêm realizando. Eu procuro sempre estar participando, palestras, quero fazer rodadas, mais cursos, rodada de negócio. Eu já imagino o Carlos numa rodada de negócio, já tá fazendo entrevistando os não, deixa eu ver. Não, eu acho muito legal. Eu acho que quem tá nesse ramo tem que estar participando, né? Eu acho fundamental. Você não pode ser uma ilha, né? Você tem que estar buscando sempre conhecimento, é constante. Antenado, né? É isso aí. Muito obrigada e até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.